Olá, investidores e investidoras! Meu nome é Felipe Vieira, especialista em investimentos e sócio do Mais Retorno, e hoje vamos falar de um assunto muito especial sobre como cortar custos para investir melhor. E estou aqui com a presença ilustre do Mauro Calil. Prazer. Seja bem-vindo, viu, Mauro? Um prazer ter você aqui no nosso canal. Prazer. E ele, o Mauro Calil, que é responsável aí, um dos principais educadores financeiros do Brasil. Ele é responsável pela elaboração de diversos livros, dentre eles Receita do Bolo. Também ele faz parte, é membro do Instituto Nacional de Investidores, formado em Administração de Empresas, com MBA na FIA e na FEA da USP. E também é um dos fundadores do consultoria Calil e mantém um blog Etiqueta Financeira, é tudo isso. E mais um pouco. É a Academia do Dinheiro, né? E a Academia do Dinheiro, esse eu ia falar um pouquinho mais adiante, que inclusive para você se inscrever também no canal dele, mas vamos deixar um pouquinho mais para frente. E Mauro, novamente, seja bem-vindo. E é um assunto que normalmente as pessoas perguntam bastante para a gente, né? Como trazer eficiência na carteira, nos investimentos? Inclusive, para a gente começar esse assunto, como você é um dos pioneiros em educação financeira aqui no nosso país, você acredita que o brasileiro ele tem buscado aprender cada vez mais sobre educação financeira? Você enxerga que nesses últimos tempos o brasileiro ele tem se esforçado para estudar mais sobre esse assunto? Tem sim. Na verdade, a gente teve um fenômeno, né? Eu comecei com a educação financeira no Instituto Nacional de Investidores no final de 2005, começo de 2006, ou seja, já estão passando aí 13 para 14 anos, né, que a coisa a gente começou. E lá atrás, educação financeira era tido como algo assim, vou economizar migalhas, né? O cara não quer que eu viva, vai me transformar num pão duro, etc e tal, né? E a educação financeira ela é muito mais abrangente do que isso, né? A educação financeira ela fala também disso, né? De como você trabalha a tua disponibilidade, né? Que isso é o princípio da economia, mas principalmente como você tem uma relação melhor com o teu dinheiro, uma felicidade, né, dentro do que você tem. Além disso, ela te ensina a ter mais dinheiro, né, através de investimentos, fazer mais dinheiro através da sua atividade profissional. Então a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de um monte de coisas. Quer dizer, a educação financeira basicamente ela abrange tudo que envolve dinheiro, tá? E isso implica às vezes até em relação interpessoal, né, com você e com seus familiares, com você e com o seu cônjuge. Então, é muito mais abrangente do que vou pagar minhas dívidas, entendeu? Sim. Ok, é basicamente isso. E você acredita que é um assunto que tem sido cada vez mais falado? Sim, tem. Então, voltando lá na sua pergunta, né, que eu falei bastante, aí me perdi um pouco. Lá atrás, a gente precisava mostrar o que era educação financeira. Hoje, as pessoas já buscam um pouco mais, né? Então, assim, eu lembro que eu, conversando com o André Massaro, né, que é um outro grande educador financeiro, ele falava, pô, Mauro, esse nosso ramo é uma confraria, todo mundo se conhece, né? Hoje já não é bem assim, né? Aqueles pioneiros são os mesmos, óbvio, né? Porque isso não dá para mudar a história. A gente se conhece sim, eu tenho praticamente o nome de todos no meu celular, né? Na minha agenda do celular e vice-versa. Enfim, existem, obviamente, cernes, né, que nós convergimos, outras coisas não, mas o fato é que esse crescimento se deve porque as pessoas estão vendo que, isso daí funciona, né? É o mesmo caso de dieta, né? Antigamente, todo mundo achava, vou comer saladinha, não sei o que me dá prazer é comer aquele bife, eu quero comer o bife e emagrecer. Aí as pessoas, ao longo do tempo, viram que elas podem ter prazer com a comida e também manter a forma. É o que está acontecendo com a educação financeira. As pessoas veem que elas podem ter uma relação legal com o dinheiro sem se tornarem pão duras, sovinas, etc. Entendeu? Sem perder qualidade de vida e até aumentando. Então sim, estão procurando cada vez mais e hoje é curricular, né, pelo MEC. Então o MEC já determinou que a partir de 2020 todas as escolas têm que ter educação financeira. Eu só espero que os professores que estejam
falando isso tenham pelo menos a vida equilibrada, não vão, sejam um exemplo do que vão ensinar. Legal. E ainda continuando nesse tema, Mauro, a gente está num momento muito ímpar do nosso país, um momento que a gente nunca viveu antes, uma queda frenética aí da taxa de juros, deve ser um caminho sem volta, né, aparentemente, deve perpetuar aí por um bom período. E que tipo de alternativa a pessoa que está investindo, ela poderia investir para ter um ganho um pouco maior, mesmo nesse cenário de juros baixos, visto que, né, no passado era teoricamente simples você investir, ter alto ganho, alta liquidez e baixo risco. Um cenário que praticamente não existe no mundo, né? Como que essas pessoas vão se adequar a esse novo momento? Tá. Bom, o risco, na verdade, ele é uma percepção individual, tá? Atravessar a rua tem risco, né? Viver tem risco, ok? Agora, se você vai atravessar a rua e é uma rua super movimentada e você não espera o farol fechar, então o teu risco é maior, ok? Então, quer dizer, ter alguns cuidados são necessários para você minimizar ou mitigar, como a gente fala, o risco, ok? O risco nunca é eliminado. Era muito confortável, como você falou, Felipe, que você deixava o dinheiro lá e o governo resolvia tudo. E isso era assim para o dono do posto de gasolina, entendeu? Quer dizer, ele tinha lá uma concessão, né, um posto de gasolina, o governo determinava qual era o preço, hoje ele tem que competir, né, e ele teve que se adaptar. Nos investimentos é a mesma coisa. As pessoas terão que se adaptar, tá, a novas formas de investir. E a primeira delas, né, é sair dos grandes e gigantescos bancos. Tá? Por quê? Risco é perder dinheiro. Então, como que as pessoas normalmente enxergam o risco? Olha, eu coloquei 100 e eu tirei 100. Nossa, é seguro. Eu coloquei 100 e tirei 110. Nossa, é seguro e rentável. Eu coloquei 100 e tirei 90, caramba, isso aí é arriscado. Tá? Então, é essa experiência que dá a percepção de risco, de você colocar e tirar dinheiro. O que as pessoas não sabem, e elas estão começando a conhecer agora por conta da educação financeira, é que ao longo do tempo, o que eu ganhei e o que eu poderia ter ganhado. Então, se você colocou 100 e tira 150, foi bacana para você. Agora, se eu coloquei 100 e tiro 200 no mesmo período, você fala, caramba, por que eu deixei de ganhar esses 50? Então você tem um risco aí do investimento no seu lifetime, na sua vida. Tá? O tempo é o senhor das finanças. Se você, como a gente fala no mercado financeiro, deixar esse dinheiro na mesa, né, durante muito tempo, lá na frente isso vai fazer falta. Tá? Então, mas eu vou ter que correr mais risco? Não necessariamente. Tá? Você tem formas de adequar, que aí vem a diversificação, que a mágica da diversificação qual é? Você manter aquela tua relação de risco com um retorno igual ou superior. Né? E hoje, assim, você tem muitas alternativas, seja no mercado de ações, seja na indústria de fundos, seja em fundos imobiliários, por exemplo, isso eu estou falando só de mercado financeiro, óbvio, que você pode trazer mais rentabilidade com o risco praticamente o mesmo que seria da caderneta de poupança. Perfeito. Até economias mais desenvolvidas, por exemplo, você pega um investidor conservador tendo que colocar 30%, 40% da carteira em ações, né? Porque o cenário do pós-fixado é meio que tupiniquim, né? Meio que nosso, né? Então, e essa questão do 30%, 40% em ações é que as pessoas falam assim, ações são arriscadas. Não, você tem também níveis, né, de risco em ações. Nenhuma empresa é inquebrável, não existe essa bobagem de empresa blindada. Isso é ridículo, tá? Isso é falácia. Entra um administrador ruim ali, qualquer situação acaba... Qualquer situação destrói a empresa ou alguma virada tecnológica, enfim, algum evento macroeconômico como tecnologia, legislação, etc., concorrência pode
acabar com a empresa, tá? E acaba com a empresa em um ano, uma coisa assim surreal. Rápida, né? Então, agora, a vantagem disso é que no mercado de ações você faz a movimentação muito rápido também, né? Então, você também, estando atento, faz. Não entende disso tudo? Entra num fundo de ações cujo histórico do gestor é bastante bom. E aí eu digo histórico de, no mínimo, uns 5, 10 anos, tá? Não é porque nos últimos 3 anos nós demos o maior retorno da indústria de fundos, etc. Legal. E nos outros 12 anos... Nos piores momentos de mercado, como vocês reagiram, né? Fizeram, entendeu? É bacana, últimos 3 anos, né? Dependendo do que... Eu lembro de uma vez eu estava dando aula pro Instituto Nacional de Investidores e estavam falando lá do Ibovespa, que não sei o quê, que subiu e tal. Eu falei, gente, na boa, tudo bem, eu estava ensinando análise de ações, né? Minha sobrinha, na época, tinha uns 8 anos de idade. Eu falei, gente, assim, eu pego aqui o índice Ibovespa, que na época tinha, sei lá, 60 empresas. Eu dou 15 dardos para minha sobrinha e mando ela tirar. Aonde cair eu compro, eu estou muito igual ao índice Bovespa. Não precisa ser muito gênio quando a tendência está positiva, entendeu? Eu quero ver... Aleatoriedade, né? Entendeu? Então, quer dizer, dentro de um período razoável de história positiva, é muito fácil ganhar dinheiro quando o mercado está bom, tá? Sim. Aí só tem um monte de gênio. Eu quero ver bem isso que você falou. Na hora que o mercado tá ruim, né, o que a coisa acontece. Só tem um monte de gênio, um monte de youtuber bom ali, né, falando que dá para ganhar dinheiro e realmente no mercado em alta é fácil, né? E Mauro, hoje como que você faz a relação da sua própria carteira, dos seus próprios investimentos? Como que você faz? Você tem certeza que está preparado para essa resposta? Ó, tem uma água aqui, se você quiser tomar. Vou tomar, vamos entender. Bom, vamos lá. Eu vivo de investimentos, tá? Enfim, tenho canal, eu gosto, etc. Mas o que me sustenta, né, o que paga a pensão dos meus filhos, etc., são os investimentos, ok? Então, o que acontece? Hoje eu tenho 25% da minha carteira, 1/4 da minha carteira em criptomoeda. Tá? 25%, ok? Tem alguma razão específica que você acredita nisso? Na verdade, é muito rentável. Tá? Então, faço operações de arbitragem. Tá? Arbitragem, o que é? Arbitragem é o seguinte, ó. Você não é de São Paulo, não, né? Teu sotaque é Sou de São Paulo. Você é de São Paulo? Sou. Seu sotaque é diferente. É que os pais são do Sul, então eu morei no Nordeste, é meio que uma confusão de sotaque. De que cidade são seus pais? Meu pai é de Rio Grande e minha mãe é do Paraná, cidade Maringá. Maringá, putz, adoro Maringá. Bom, e Maringá é a terra do Moro, cara. Isso aí. Bom, e no Rio Grande? Rio Grande tem arroz lá, não tem? Se eu não me engano. Rio Grande é Rio Grande do Sul, não é? Isso, Rio Grande do Sul. Vamos lá, no Rio Grande do Sul tem uma área produtora de arroz. Vamos dizer que o arroz lá no Rio Grande do Sul custe R$10 a saca. E aqui em São Paulo custa R$50 a saca, tá ok? Então eu falo, caramba, eu posso ganhar R$40 por saca. Eu vou lá e compro todo o arroz que eu puder por R$10 e vendo aqui, agora eu tenho que vender rápido, então eu não vou vender por 50, porque esse é o preço do mercado. O que eu vou vender? Por 40, ok? Então, para desovar rápido. Para desovar rápido. Então, o que eu fiz? Eu aumentei a demanda aqui e aumentei a oferta aqui. Ok? Lei da oferta e da procura. Beleza. Desovei. Pô, ganhei R$30 nessa brincadeira. Legal. Agora eu vou fazer de novo. Como eu aumentei a demanda aqui, não vão me vender mais por R$10, vão me vender por 20. E eu não vendi por 40 aqui, agora eu não consigo mais vender por 40, vou ter que vender por 30. Então, agora eu diminuí minha margem para R$10, ok? Essa aproximação de preços de um mesmo ativo em diferentes mercados é a tal da arbitragem. E eu, no caso, fui o árbitro. Tá? Por quê? Porque o árbitro trouxe justiça entre os preços do mercado. Isso é arbitragem. Tá? Então a arbitragem ela sempre traz muito dinheiro para quem souber usar e enxergar as oportunidades. Tá? E é por isso que, como ainda não existe uma bolsa central de criptomoedas, as diferenças entre as exchanges ainda são muito grandes, tá? E isso traz oportunidades muito boas de ganhos muito elevados.
Não, perfeito. Mas você, até antes de continuar a carteira, nos 25%, e você acredita que esse é o futuro aí das moedas no mundo? A gente sair da moeda papel e ir para a moeda digital mesmo? A moeda papel, cara, hoje para vir para cá eu esqueci a carteira. Fez falta dinheiro? Não fez. Fez falta o meu documento de identidade para entrar aqui no prédio, entendeu? Aí, né? E aí a mocinha aceitou uma foto que eu tinha no celular. Enfim, né? Que nem tá no celular, tá na nuvem, tá? Então, a gente não usa papel, né? Dinheiro. Tem memes, tem... o Porta dos Fundos mostrou lá uma moça, um filminho pagando lá em dinheiro e chamaram a polícia, ela saiu sem pagar, entendeu? Foi bem engraçado isso. Porque é isso, tá? E o blockchain, na verdade, a grande revolução da criptomoeda é a tecnologia do blockchain, tá? Cara, a gente não vai mais viver sem isso no mundo, tá? E tem grandes bancos, né, já usando o Ripple, que é uma moeda que foi feita pelos maiores bancos do mundo, tá? Para suas transações internacionais, para eles saírem do sistema SWIFT. Né? Então, isso vai acontecer, tá? Isso é natural. É a revolução que a gente deve ter aí nos próximos anos. Na verdade, já está acontecendo, né? No D0 já está acontecendo. Cara, isso, eu atendi uma cliente no Japão, né, que ela me falou que ela comprava alface na quitanda na frente da casa dela com criptomoeda. Eu, na Suíça, tá, fui lá comprar o bilhete do trem para fazer um passeio. No bilhete do trem, no ATM lá, tinha lá o bilhete do trem que você pagava em bitcoins e se você quisesse, você também botava o teu cartão e sacava bitcoins. Tá? Então, no bilhete do trem. É que no Brasil a gente está muito atrasado e esse atraso de legislação, etc, 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 aí dá margem para pirâmide, para um monte de coisa, entendeu? Então, cara, na boa, a gente vai ficar para trás durante muito tempo ainda. Tem que ficar atento também com essas promessas aí meio então, esse é o ponto. Reais, né? Como tem um monte de doutor bumbum na área financeira na internet, o cara promete que você vai ficar lindo, entendeu? Vai ficar rico, vai ficar maravilhoso, etc. Agora, como não tem legislação, não tem o órgão regulador não pode atuar de maneira muito legal. E por isso que também o meu dinheiro em criptomoeda está no exterior, está na Suíça, para ter segurança, para estar dentro de uma legislação, etc, etc. Tá? É isso. Perfeito. E, Mauro, 25% criptomoeda e o demais portfólio? Vamos lá. Eu tenho menos do que 1%, bem menos, tá, no meu colchão financeiro. Né? E como eu prefiro chamar de colchão financeiro, porque a gente usa para emergência, para oportunidades, etc. Então eu tenho 1 ano da minha vida, essa é uma briga dos planejadores e educadores financeiros, né? Tem gente que escreveu o livro falando, não, colchão financeiro são 3 meses só, cara, isso é uma loucura, tá? E dependendo do caso, você pode até ter 3 meses, mas um caso, por exemplo, juízes e desembargadores, que também é um cluster que eu atendo muito, até a reforma da Previdência começar a ser anunciada, eu falava, cara, você não precisa de colchão. Porque você é juiz, né? Você não vai ter atraso no teu, né? Tá tudo certo. E agora não, vamos construir o teu colchão financeiro porque a tua vida não vai ser mais tão fácil assim. Ok. Outro ponto, né? Então, vamos lá. Eu tenho menos de 1% no meu colchão financeiro, eu tenho muitos fundos imobiliários e aí a gente está indo para a casa de uns 65% em fundos imobiliários e o restante em renda fixa, mas também já são operações compromissadas que eu tinha muito tempo antes dessa queda da Selic, tá? Da taxa de juros básica. E aí o que acontece? Os fundos imobiliários, eles tendem a se comportar, e por favor não me entendam mal, não vão dizer que eu falei que é renda fixa, não, fundo imobiliário nunca é renda fixa, tá? Mas eles tendem a ter um comportamento mais próximo da renda fixa do passado, de me dar uma rentabilidade mensal ao longo do tempo. Uma maior previsibilidade, talvez, de renda. Uhum. E um outro, eu gosto de um fundo também, que eu não vou dizer o nome, tá? Que ele é quase 50-50 renda fixa, renda variável. Nesse eu tenho uma parcelinha também. E por quê? Porque
fica meio dentro daquilo que o Graham descreve, né, no livro Investidor Inteligente, de você ter 50% renda fixa, 50% renda variável e fazer o balancing, né, a compensação da carteira todo santo mês. Para ela não ficar muito exposta, muito né? Exposta. Não, e isso você, ao longo do tempo, você captura, né? Porque, vamos dizer, você tem 50%. A renda fixa está lá, bonitinha, ok? O que está desbalanceando é o variável. Se você tem uma alta, você tem que obrigatoriamente vender para ficar nos 50%. Se você tem uma baixa, você tem que obrigatoriamente comprar para ficar nos 50%. Faz a melhor alocação possível. Comprar na baixa, né? Isso, ao longo do tempo, você é obrigado a comprar na baixa e vender na alta. Tá? E isso com disciplina, todos os modelos, em toda a história do capitalismo, tá? Mostra que você pega 10 anos fazendo isso, a tua rentabilidade sempre é melhor do que qualquer outro modelo. Tá? Do que o próprio índice, né? Por exemplo, o índice... né? o índice é bom, mas... Não, bacana. E chegamos no momento que, inclusive, era o início da nossa discussão, que são os custos dos investimentos. Mas aproveito para você que está nos vendo agora, já se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também não deixe de se cadastrar no canal desse homem aqui que faz diferença no mercado. Se você puder falar um pouquinho do seu canal, um pouquinho antes da gente chegar nessa... A Academia do Dinheiro, na verdade, ela nasceu para ser... ela veio quando o INE fechou, né, o Instituto Nacional fechou, eu coloquei a Academia do Dinheiro para funcionar. Tá? Eu fui gerente geral do Instituto, né, e as empresas resolveram encerrar as atividades, né, que era uma empresa, era um instituto do mercado, né. Aí a gente montou a Academia do Dinheiro. Eu tenho trazido vários professores para falar, etc. e tal. Éramos mais ativos em cursos presenciais. Provavelmente em 2020 a gente volta a ter novos cursos presenciais, tá? Porque essa onda do online, assim, cara, tem muita gente entrando, muita gente falando. E o que é complicado é o seguinte, né? Volta àquela história do Dr. Bumbum das finanças, né? O cara promete que você vai ficar milionário em 4 meses, beleza? E a pessoa está ouvindo e fala assim, eu não acredito nesse cara. Aí ele vem para a Academia do Dinheiro e fala assim, não, eu vou confirmar o que aquele cara que eu não acredito lá na Academia do Dinheiro. E aí eu quero que a Academia do Dinheiro me entregue a promessa do outro, né? Então, é muito louco isso, né? E enfim, a gente mostra assim, um processo acelerado de enriquecimento, tá? Dentro sempre de um planejamento, e esse planejamento é importante que as pessoas saibam que ele é individual, né? Uma pergunta muito comum, onde é que eu coloco 10 mil reais? Coloca no bolso, entendeu? Onde é que eu coloco, eu tenho R$1.000 por mês para investir, qual é o melhor investimento? Né? Isso é muito básico, tá? Quer dizer, básico não no sentido de ser fácil, é muito raso. Tá? Você não aloca simplesmente porque você tem dinheiro, você aloca mediante objetivos, mediante planos, etc. Tá? E é isso que a gente ensina na Academia do Dinheiro. Bacana. E chegamos na pergunta-chave aí do nosso capítulo aqui do Mais Retorno, com Mauro Kalil. Quais são as regras-chave para a gente ter um menor custo e uma maior eficiência na hora de investir? Você já até falou do exemplo do banco, acredito que esse seja um dos exemplos, né? Mas para a gente ter o menor custo possível nos nossos investimentos e a gente ter uma maior eficiência na carteira. Bom, Felipe, é o seguinte, tá? A gente primeiro tem que entender que nós temos 2 tipos de custos, tá? Um tipo de custo que é aquele que você enxerga, né? Então, por exemplo, imposto de renda, você enxerga. Taxa, você enxerga. Corretagem, você enxerga. E um outro custo que você não enxerga, que é o dinheiro que foi deixado sobre a mesa. Tá? Esse segundo custo é o pior de todos, né? Porque assim, a taxa, você briga com a instituição, se você é um cliente bom, você consegue operar de maneira diferente, etc. Tá? Então, até o custo do TED, né, que é uma taxa, tem lá no Instagram da Academia do Dinheiro, tem lá como evitar custo de TED. Então você vai para um banco eletrônico, você paga boleto, etc. Te dá um trabalhinho a mais, mas você não paga R$30 um TED, R$10 um TED,
o que é um absurdo, vamos combinar. Tá? Então, esses custos, você tem, esses custos visíveis, tá? Você tem muitas formas eletrônicas hoje de evitar. Custos de imposto de renda que também são visíveis, tá? Você deve sim evitar, mas não sacrificar a rentabilidade só porque tem imposto de renda. E muita gente, mas isso aí tem imposto de renda? Cara, se você está ganhando, tem imposto de renda, tá ok? É o caso dos fundos imobiliários. Tem muita gente que não investe em fundo imobiliário, né? Ela fala, pô, mas me disseram que não tinha imposto de renda. Sim, nos aluguéis, nos rendimentos, nos dividendos mensais, não tem imposto de renda. Mas quando você negocia a cota, você vendeu uma cota. Se você teve lucro, você tem que recolher 20% de imposto de renda. E aí a pessoa, nossa, mas 20% é muito. É muito de quanto? Tá? Quanto que você ganhou? Ok? E aí a pessoa fala assim, para não pagar imposto de renda, eu fico na poupança. Aí vem o custo invisível. Tá? E esse custo invisível vamos dizer, sua carteira, eu não vou dizer que a carteira rende isso para todo mundo, tá? É só um caso hipotético. Tua carteira de fundos imobiliários rende 1% ao mês. Dá coisa de 13% ao ano, ok? Contra a tua cadernetinha de poupança que vai te dar 4,5% ao ano. Você prefere ganhar 13% e perder 20%? Ou você prefere ganhar 4,5% e não perder nada para o leão? Faz essa conta aí e comenta aqui embaixo, tá bom? É o custo de oportunidade, exatamente, né, do dinheiro, né? Tá? Faz essa conta e coloca, tá? Então esse é o ponto, que as pessoas não enxergam esse custo de oportunidade de você abdicar de uma aplicação melhor para algo que não é tão rentável para você. Muito bom. E depois dessa aula, reveja esse vídeo, preste atenção nos detalhes, vai no canal dele, veja os vídeos também, veja os nossos vídeos também no YouTube do Mais Retorno e até a próxima. Obrigado, Mauro. Prazer ter você aqui, viu? Prazer enorme, querido. Tudo de bom. Valeu, gente.